Olá, meninas, mulheres. Meu nome é Márcia. Eu vim bater um papo com vocês hoje a respeito da minha experiência com a menopausa. Sim, eu tenho 51 anos e há uns 2 anos e meio para cá eu comecei a sentir os sintomas da menopausa. E assim, gente, são sintomas bastante complicados. Primeiro que eu senti foi o calor, aquele calorão que você sente. O seu corpo parece que está pegando fogo. Vai subindo um calor, vai subindo, seu rosto começa a pegar fogo. Você começa a transpirar muito, 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 muito. E é um calor, uma quentura no corpo, assim, fora do normal, fora do normal. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a sentir esses sintomas do calorão, estava numa época fria, um mês assim que estava bem bastante frio, mas eu sentia um calor, que eu ia para alguns lugares, assim, as pessoas, sabe, sentindo frio e eu sentindo aquela quentura no corpo. Falei, meu Deus do céu, eu senti até vergonha às vezes, porque eu começava a transpirar muito, suar mesmo, de pingada, a testa ficar com as bolinhas assim de suor, embaixo do braço também ficar com aquela rodela de suor assim, sabe? Falei, meu Deus do céu. E era aquele calor assim, que vinha aquele calorão que te esquentava, deixava incomodada, depois ele abrandava. Depois ele vinha aquele calor de novo, depois ele abrandava. E foi assim durante um bom tempo. Hoje em dia, até que eu sinto esses calores mais à noite, sinto durante o dia, sinto, mas que eu sinto mais à noite. Durante o dia, como eu estou me movimentando muito, eu nem esquento muito, mas à noite para dormir é horrível, porque é um calor que te acorda. Às vezes, quando você está pegada no sono, assim, de repente vem aquele calorão assim, aí você tira o coberto. Aí começa a sentir aquele calor, começa a ficar abafado, mesmo com o ventilador, com o ar-condicionado, seu corpo ainda fica. Gente, aí você daqui a pouco você sente frio, você se cobre novamente. Daqui a um instante que vem aquele calor de novo, você. É isso assim, gente, a noite toda. Então, assim, é aquele sono que é interrompido várias vezes. Pelo menos comigo, assim, aquele sono que você não tem um sono normal. Ele é interrompido várias vezes por conta do calor. Dessa variação de calor e frio, sabe? Fora isso, gente, são as dores nas articulações. Eu comecei a sentir muitas dores nas articulações. Às vezes eu fazia assim nas mãos, nos dedos, não tinha batido, não tinha feito nada, mas sentia aquelas dores assim, sabe? Então hoje eu faço assim, eu sinto dores nas articulações, porque assim, no pulso, no joelho, nas pernas, um cansaço nas pernas, fora do comum. E você tá parada assim, ou você tá andando, você sente aquelas pernas, parece que estão pesadas, sabe? Cansadas. E assim, é complicado, são sintomas bastante complicados. Outro sintoma que eu senti também, que veio com a menopausa, gente, é o esquecimento, a perda de memória. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, dou alguns passos para poder, tipo, tô na parte de baixo da minha casa, tenho que fazer alguma coisa na parte de cima, subir as escadas. Quando eu chego lá em cima, eu já não lembro mais o que eu tinha que fazer. Eu fico, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui em cima? Eu tenho que parar, ficar um tempinho. Demora a lembrar, amiga. Tem que parar, ficar um tempinho para saber o que eu fui fazer lá. Quando eu não lembro, eu tenho que voltar ao local que eu estava, para poder, acho que olhar em torno, eu vou lembrar assim, eu fui fazer tal coisa lá em cima, aí você volta para poder fazer. Isso é com várias coisas, guardar as coisas, não saber onde colocou. É assim, umas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu, só tô com 51 anos, já tô desse jeito. Mas assim, eu comecei a pesquisar, vi que tudo isso é sintoma da menopausa, sabe? E a irritabilidade, que às vezes você fica muito irritada com algumas coisas, assim, do nada você tá irritada. Você só quer ficar quieta no seu cantinho, assim, sabe? Ninguém falando nada com você, só quer ficar quieta, paradinha. Às vezes dá aquela vontade de chorar, aquela coisa meio que depressiva, sabe? E do nada vem aquela vontade de chorar. Você fala, gente, por que eu tô assim? Não aconteceu nada e tá me dando vontade de chorar. Você fica irritada, sabe? Você fica sem paciência mesmo. Às vezes eu fico sem paciência com meu esposo, fico sem paciência com a minha filha. Coitados, não tem nada. Eles não têm nada a ver com isso, não fizeram nada, sintomas, sabe? Mas por outro lado, eles também têm que compreender que a gente está numa fase bastante complicada. E eu andei pesquisando que a menopausa pode durar acho que é de 4 a 10 anos. Imagina, amiga, de 4 a 10 anos você sentindo esses sintomas. Ai, só Jesus. Porque assim, são sintomas bastante complicados para a mulher passar. Eu sei que a gente
tem que passar por esse período, toda mulher passa por esse período, sabe? Mas são sintomas, assim, bastante complicados, sabe? Eu vi até uma reportagem acho que foi da Fernanda Lima, se eu não me engano, ela falando que ela pesquisou também, ficou sabendo que a gente perde massa cinzenta. Olha isso, amigo. A gente perde massa cinzenta. E aí vem esse esquecimento, assim, do nada, assim, eu fico, meu Deus. Então é isso que é menopausa. Eu ouvia muito falar da menopausa, assim, sabe? Quando era mais nova. Não imaginava que eram esses sintomas todos que a gente teria que passar, não. Mas, assim, é bastante complicado, amiga. As câimbras, o esquecimento, as dores nas articulações. E eu não pude fazer reposição hormonal quando eu me consultei na ginecologista, porque eu já tive trombose. Então, não era aconselhável para fazer reposição hormonal. Então, assim, eu estou passando por todos os sintomas sem fazer nenhum tipo de reposição hormonal. Desculpa. Sem fazer nenhum tipo de reposição hormonal. Mas é complicado, é bastante complicado, amiga, porque tem dia que você tá bem, tem dia que você tá bem, tá tranquila, mas tem dia que ela vem com tudo. Você sente os sintomas assim vindo, eu falei, meu Deus. Mas a gente tem que passar, amiga, não tem jeito, a gente tem que passar por todos eles. E eu andei fazendo umas pesquisas também para saber se tinha algum outro remédio paliativo que eu pudesse tomar. E eu vi que tem, agora parece que tem, não sei se quanto tempo que já tem, né, essa medicação, não sei se é fisioterápico, que você toma para as pessoas que já tiveram trombose, né, que tem algumas pessoas que não podem fazer reposição hormonal, não só as que tiveram trombose, mas tem outras debilidades que as pessoas já tiveram, tipo câncer, alguma coisa que não podem fazer reposição hormonal. Então, já tem alguns medicamentos que a gente está podendo tomar. E eu vou voltar na minha ginecologista, vou conversar com ela, ver se realmente, né, procede, se ela realmente pode passar alguma coisa para mim, porque, amiga, tem dia que tá complicado demais. Tem dia que é uma irritabilidade, uma coisa assim que fica, meu Deus, quando é que isso vai passar? Sabe? É bastante complicado, amiga. Então, assim, os meus sintomas são esses, os sintomas que eu sinto da menopausa são esses. Não sei por quanto tempo que eu vou ficar, né, com esses sintomas da menopausa, mas pelo menos uma coisa que eu percebi é que o calorão que eu sentia no começo, hoje em dia está um pouco menos, não é mais aquela coisa assim muito intensa. Hoje em dia eu sinto ainda, mas hoje em dia é um pouco menos. Mas pelo menos assim, essa parte do calorão deu uma abrandada. Não que eu parei de sentir, não, continuo sentindo, mas não do jeito que eu sentia no começo. Mas as dores nas articulações continuam, o esquecimento continua, as câimbras de vez em quando eu sinto algumas também, mas é complicado, amiga. E é isso, é minha experiência com a menopausa. Espero que vocês tenham, né, se identificado com alguma coisa que eu tenha falado aqui. E quem já está na menopausa, me conte também como é que é a sua vida com a menopausa. Você faz reposição hormonal, se você não faz, se, né, tem alguma coisa que você faça que dê para dar uma amenizada nos sintomas, me conta aí, compartilha comigo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Bye, bye.